Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, amigos, caros ouvintes, aqui estamos nos nossos episódios periódicos e semanais, toda terça-feira, e hoje nós temos um tema bastante pontual, bastante contemporâneo, que aliás nós vivemos em debates constantes, que é a questão da comunicação. E comunicação é aquela história de você fazer a sua mensagem chegar compreensível, audível, clara ao seu receptor. E a gente tem vivido momentos hoje que às vezes essas mensagens, esses conteúdos não chegam da melhor maneira, não chegam da melhor forma. E a nossa missão é justamente essa, de propagar, de difundir boas práticas, bons conselhos, boas iniciativas. E para isso nós vamos contar aqui com uma pessoa extremamente preparada nisso, vivenciada nisso, que comumente a gente fala de alta expertise no assunto comunicação, e que ele tem uma formação e especialização em planejamento estratégico, tem uma experiência muito grande como profissional de marketing e comunicação. Ele também é diretor de planejamento da RV Mondel Comunicação e é conselheiro da Marc Exalc USP. Só lembrando, eu sou exalquiano, e é uma honra tê-lo aqui também, tá? Mais um colega. E ele representa na ABMRA, ele foi líder e coordenador da pesquisa ABMRA Hábitos do Produtor Rural. E já foi coordenador de comitês de associados, diretor administrativo financeiro e ocupou a vice-presidência executiva da entidade nas últimas 3 gestões. Ele é Ricardo Nicodemos, o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, a ABMRA. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Olá, Valdir, tudo bem? Como é que você está? É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês, dividir um pouco de experiência, dividir um pouco de história. É sempre bom compartilhar tudo aquilo que nos agrada e nos faz bem, não é mesmo? É verdade, Ricardo, é verdade. Você sabe que eu fico muito grato e muito satisfeito em contar com a sua entrevista, com o nosso bate-papo, porque a ABMRA, a minha visão e a minha missão como podcast são muito catalisadoras e elas são muito confluentes. O que eu quero dizer com isso? Nós compartilhamos dos mesmos propósitos, ou seja, fomentar conhecimento, trazer informações úteis, conteúdo denso, e não só para o nosso público do agronegócio. A Academia do Agro é focado no agronegócio, sem dúvida nenhuma, dedicado ao agronegócio, mas principalmente ao grande público, à grande comunidade, à nossa sociedade, nesse sentido de levar a coisa certa, a informação correta, o conhecimento justo, e sem mistificações, sem a encoberta de coisas erradas que existe, como em todos os segmentos existe, ao qual nós somos, inclusive, resistentes e somos combatentes de más práticas, de maus usos. Como exemplo, essa questão de garimpo ilegal, desmatamento, etc. Porém, não somos bandido nessa história, muito pelo contrário, nós somos o mocinho nessa história. E isso é o motivo, inclusive, da minha satisfação em tê-lo aqui. Para começar, Ricardo, eu gostaria de saber de você o seguinte: onde tudo começou? Conta um pouco aí da sua história, sobre você. Muito bem, Valdir. Tudo começou há cerca de 21 anos. Eu trabalhava numa agência de propaganda e essa agência passou a atender um cliente, um laboratório farmacêutico, que tinha uma divisão de saúde animal. E eu atendi essa conta e passei a trabalhar num grupo de atendimento e planejamento. E parte do meu trabalho era conhecer
que esse cliente fazia efetivamente e transformar isso em material para que os criadores, os planejadores trabalhassem na agência. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer o campo. Eu fui para o campo, conheci os produtores, inicialmente conheci os pecuaristas, a sua vida, como é que era o dia a dia, as suas dores, as suas expectativas, as suas necessidades. E o tempo foi passando e nós fomos nos agradando do agro. E aí a empresa da qual eu fazia parte passou a prospectar e a conquistar novas contas, e aí nós entramos também na agricultura. E esse trabalho, ele continuou de conhecimento dos produtores do que acontecia nesse grande ecossistema. Um pouco mais adiante, a nossa empresa se associou à ABMRA e passamos a participar dos comitês, dos encontros, das discussões, dos debates dos comitês. E isso já se foi aí 15, 16 anos. Éramos associados, então a nossa experiência como associados há 15, 16 anos. Depois eu fui convidado a participar como coordenador do comitê de agências. Um pouco mais adiante, coordenador dos 3 comitês. Depois participei como diretor administrativo e financeiro em uma das gestões. Na sequência, eu fui convidado a ser vice-presidente, cargo que ocupei durante 3 gestões. E no último ano, no final do ano passado, eu fui eleito presidente da ABMRA. Então, durante todo esse período, já se vão aí 20, 22 anos, eu convivi com todos os elos da cadeia. Então, dentro da porteira, e aí quando nós falamos dentro da porteira, esse ecossistema é muito grande. Começando pelas instituições de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, que nós deveríamos ter um orgulho muito grande, enquanto brasileiros, de uma instituição como a Embrapa, passando pela academia, e aí eu coloco a Exalc querida do coração, da qual eu tenho grande respeito, admiração e muito carinho, todo o pessoal e por toda a história da Exalc, e de outras entidades, de outras academias que fazem um trabalho espetacular, essencial, passando pelas indústrias que também investiram muito ao longo das últimas décadas, trazendo inovação, trabalhando a revolução do agro, de toda a tecnologia que foi aplicada, tem sido aplicada nos últimos anos. As revendas agropecuárias, se não fossem as revendas, teríamos grande dificuldade em promover aí os produtos, passando efetivamente pelo produtor rural, que é um guerreiro, são os nossos heróis sem capa, e nós temos um trabalho muito grande, muito árduo, de gerar, incentivar a admiração e o respeito da sociedade urbana por esses guerreiros e guerreiras que colocam o alimento em nossas mesas todos os dias, além, evidentemente, de abastecerem uma grande gama de indústrias com matérias-primas, depois passando efetivamente pelas cooperativas, que também são muito importantes para toda essa cadeia produtiva, passando pelas indústrias transformadoras, então a indústria de alimentos, a indústria de calçados, de imóveis, enfim, infinidade de indústrias, o varejo como um todo, food service, até chegar efetivamente ao consumidor. Então, a vivência em toda essa cadeia, em toda esse elo e esse ecossistema, me ajudaram hoje a ter uma visão e a ajudar a minha diretoria a criar projetos, a implementar projetos que possam ajudar aos elos da cadeia a se comunicarem melhor. Esse, para nós, é um dos nossos grandes desafios, Valdir, é ajudar os elos da cadeia
a se comunicarem melhor. Ricardo, pegando o gancho na sua resposta final em relação a desafios, o que te deixa empolgado com a sua atividade? Quais os planos e próximos passos? Valdir, o que me deixa empolgado com a minha atividade é ter a certeza que nós vamos crescer ainda mais. E o que eu coloco é um crescimento não só de negócios, de business, crescimento como nação. Quando olhamos um pouco o passado, quando olhamos pelo retrovisor, porque precisamos olhar para a nossa história, precisamos olhar para essa revolução que fizemos nas últimas 5 décadas. Então, se imaginarmos que há 50 e poucos anos, o Brasil passava por um momento de insegurança alimentar. Éramos um dos maiores importadores de alimentos. E em 5 décadas, nos tornamos um dos maiores líderes do agro mundial. Somos líderes, se falássemos nos top 5, nos 5 maiores, já estamos muito bem. Somos líderes primeiro, segundo, terceiro em várias culturas, em vários rebanhos. E o que me deixa animado e muito esperançoso é esse poder de crescimento, esse poder de trabalho, esse espírito empreendedor que é nato do brasileiro e que é representado de uma forma espetacular pelos nossos produtores rurais. E quando eu digo produtores rurais, evidentemente que eu estou incluindo as mulheres, porque o agro, ele foi feito por homens e mulheres. Só estamos na posição que estamos hoje porque a mulher estava nessa missão. Então, é evidente que nos últimos anos nós temos tido a mulher sendo evidenciada e sendo reconhecida, mas a bem da verdade é que ela faz parte dessa história desde o início dela. E não é de hoje. Estamos falando aí de pelo menos algumas dezenas de décadas fazendo parte desta construção. Então, em resumo, o que me faz esperançoso e me faz feliz no dia a dia é ter a certeza de que as sementes que plantamos, elas germinarão, porque esse é o nosso futuro, é tornar e assumir a nossa vocação do agro. Ricardo, bacana. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Vamos falar um pouco da ABMRA. Como é que nós estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre esta organização ao qual você tão bem representa, sua visão, missão e valores. Apesar que você já passou por algum desses conteúdos, mas a associação realmente é uma entidade bastante representativa e tem uma capilaridade extraordinária, até por conta da diversidade do agronegócio. Como é que nós estamos? Nós estamos bem, Valdir, e queremos ficar ainda melhor. A ABMRA é uma entidade que este ano, em junho, completou 43 anos de existência. Então, ela é uma associação que acompanhou toda a evolução do agro, ela é testemunha da história, ela participou dessa história, ela tem uma contribuição muito grande com essa história de crescimento. Os nossos fundadores, os nossos presidentes, são profissionais que ainda atuam no mercado e que foram visionários. E tudo começou com um pequeno grupo de colegas de indústrias e de agência
que atuavam no agronegócio. Então, eram profissionais que trabalhavam em indústrias de insumos e agência de propaganda que atendiam esses clientes. Um grupo pequeno que foram trocando informações, que foram trocando imagens, fotografias, ilustrações, porque imagina que há 43 anos havia muita limitação de uma série de pontos, de uma série de condições. E esses visionários, eles foram se reunindo e unindo cada vez mais aí colegas, e quando se deram por conta, aquelas reuniões tinham ali 40, 45 pessoas. Então, para ser constituída uma associação, não demorou muito tempo. E a ABMRA, ela sempre foi protagonista dessa questão do marketing da comunicação. O congresso, que é um dos grandes serviços que a associação oferece ao mercado, ele foi uma grande revolução. Ele começou uma proposta de efetivamente trazer as melhores práticas do marketing da comunicação já naquela época. E passaram como palestrantes durante os congressos, naquela situação, muitos ministros, muitos secretários da Agricultura e muitos profissionais de marketing e comunicação que eram, naquela época, os grandes líderes, tais como Alex Pericinoto, Mauro Salles, Roberto Duailib e muitos outros profissionais que nos dão orgulho e que fizeram a sua parte, a sua contribuição. Então, o nosso grande desafio é carregar esse legado, é levar esse legado para essa nova geração, uma geração que precisa conhecer a história de crescimento e a história do agro. E mais do que isso, Valdir, nós temos como propósito levar toda essa história para fora da porteira. Nós costumamos dizer que nós trabalhamos muito bem a comunicação dentro da porteira. Nosso grande desafio é levá-la para fora, porque hoje nós fazemos como um almoço de domingo na nossa família, né? Juntamos lá os nossos tios, os nossos pais, e lá nós contamos as coisas boas que fazemos, mas nós estamos em família, nós precisamos sair, precisamos abrir a porta e efetivamente contar essa história. E o que nós temos trabalhado muito, temos dito que nós temos 3 elementos chaves, Valdir, para que a comunicação de fato funcione, a comunicação do agro enquanto setor funcione. São 3 elementos básicos. O primeiro é consistência. A nossa comunicação precisa ter consistência, e consistência ela é baseada em fatos e em ciência. Nós precisamos ter consistência para levar a nossa comunicação, e consistência nós temos história, nós temos dados, nós temos fatos, nós temos estudos elaborados por empresas como a Embrapa, pela própria Exalc e outros institutos reconhecidos. Então nós precisamos ter uma comunicação de consistência. O segundo elemento é sequência. Não adianta falarmos tudo de uma vez. Nós já aprendemos isso desde a nossa época de estudante. Não adianta colocar tudo de uma vez. Você precisa fatiar isso. Você precisa colocar isso em uma sequência em que toda a população brasileira entenda. Então, é uma sequência de mensagens que sejam entendíveis e que tenham consistência. E o terceiro elemento é frequência. Não adianta nós darmos grandes tiros e depois parar. Dá grande tiro e para. Não. Nós precisamos ter consistência, nós precisamos ter sequência e nós precisamos ter frequência. A partir do momento que nós tivermos esses 3 elementos, essas 3 engrenagens sendo trabalhadas, certamente nós atingiremos o nosso objetivo, que é fazer com que a população urbana
sinta admiração pelo agro do seu país, que sinta empatia pelos nossos produtores e pelas nossas produtoras, a exemplo do que acontece em outros países. Nós sabemos que em outros países o produtor ele é extremamente respeitado, e um exemplo disso são os filmes, muitos filmes que nós vemos, nos quais o produtor ele entra numa loja e ele é respeitado. O produtor ele é sempre colocado como uma pessoa simpática, que é respeitada pela população, que é respeitada ali pelo vilarejo aonde ele está no filme. Então, esse é o nosso grande objetivo, é levar a informação, é ajudar a cadeia produtiva a se unir e criar uma comunicação com consistência, com sequência e com frequência, para que a gente fale para fora da porteira. Então, esses são os nossos grandes objetivos. E, evidentemente, como associação, cuidar dos nossos associados. Nós colocamos nessa gestão que um dos nossos grandes objetivos é cuidar dos nossos associados, porque uma associação, ela só se faz e só existe em razão dos seus associados. E assim nós temos trabalhado. Só para que você tenha ideia, nós temos uma série de serviços que nós criamos para os nossos associados esse ano, e nós temos tido um bom retorno. Nós conquistamos aí, nesses últimos 6 meses, nos primeiros 6 meses desse ano, 14 novos associados. Então, é fruto desse trabalho que nós temos feito, cada um dos nossos diretores colocando um tijolinho, e a gente vai subir essa construção como ela tem que ser. Podcast Academia do Agro. Ricardo, tu falou coisas extremamente fundamentais, pilares, da comunicação, como a consistência, o conteúdo rico, conteúdo compreensível, numa linguagem franca, numa linguagem clara para toda a comunidade, que essa comunicação tenha que ter a consistência, mas ela tem que ter a frequência, não são ações pontuais, não são ações oportunas ou temporárias, e ela tem que ter resiliência, ela tem que ter continuidade para que a gente possa atingir esse grau de maturidade da sociedade e entender o agro como um grande parceiro, como um grande trabalhador, como um grande responsável, como um grande exemplo de vida para todos os outros segmentos, sem dúvida nenhuma. Mas aí vem não é uma crítica e talvez não seja uma sugestão. Mas eu vejo também que hoje, e esse é um trabalho que a ABMRA sei que tem como alvo, como missão forte, é fazermos cada vez mais as grandes entidades representativas do agro mais presentes com essa frequência, com essa consistência, e tem que pôr dinheiro nessa jogada. Comunicação, nada é feito de graça, não existe almoço grátis, Então, eu vejo como crítica ou como sugestão que grandes entidades, não quer dizer que não estejam fazendo, não é isso, mas que tenha ter essa frequência, que tenha ter essa resiliência cada vez maior de se aproximar do público, sem agronomês, sem uma linguagem tão técnica, mas tem que investir em publicidade, em propaganda, na comunicação, como um CNA, como uma AproSoja, como tantas, a Embrapa já faz isso, mas reforçar esse trabalho de outras entidades tão significativas do nosso meio, para que a gente possa quebrar esses paradigmas, essas barreiras, e que inclusive risca até a nossa imagem, ver esses efeitos na comunidade mundial, obstante, vamos tirar a política do lado, faz parte também, mas existe realmente essa necessidade urgente que a gente faça isso, porque o nosso setor, salvo qualquer preponderância, mas ele é base, base da nossa sociedade. 85% da população brasileira tem o pé na roça, tem origem na roça. Começa por aí. Ricardo, nesse link eu sei que a ABMR também apoiou e tem apoiado várias ações proativas
em relação a essa questão de comunicação. Inclusive, o ano passado foi lançado um movimento ao qual vocês apoiaram, chamado Todos a Uma Só Voz, e que, logicamente, busca aproximar o agro da população brasileira por meio de ações para valorizar a pluralidade do setor e ainda mais, e motivar a empatia, né, pela atividade. Como é que foi esse movimento hoje? Quais os resultados, na sua opinião, que foram atingidos até o momento? Valdir, nós temos como propósito apoiar todas as iniciativas e ações que venham a contribuir com essa estratégia de levar a informação correta, levar uma comunicação entendível para todas as camadas da sociedade e não somente para dentro da porteira. O movimento Todos a Uma Só Voz, ele tem realizado esse trabalho de forma exitosa. Nesse momento, inclusive, o movimento ele tem se dedicado a trabalhar muito com uma faixa da população que são os jovens e os estudantes. Então, ele lançou recentemente um projeto chamado Cartilha ABC do Agro, que foi um trabalho a 16, 20 mãos que se uniram, dentre eles, sem ser injusto com todos que participaram, mas lá estão Chico Graziano, Carmen Pérez, quer dizer, pessoas que têm, Sônia Bonato, pessoas que têm feito das suas vidas, dedicado parte das suas vidas a levar conhecimento, a construir essa imagem que o agro merece. Então, o movimento Todos a Uma Só Voz, ele tem feito diversas ações, dentre elas a aproximação com as escolas, com os estudantes e com os jovens. Mas a BMRA também apoia outras iniciativas e todas que chegarem e que tiverem base de conhecimento, base de informação correta. Uma delas que nós começamos a apoiar recentemente é uma campanha que foi lançada na Expo Inter, portanto está muito fresco, muito recente, chamada Esse Agro é Nosso. Também é uma iniciativa para poder levar informação e conhecimento. O que nós cremos é que cada um desses tijolinhos, nós colocamos esses movimentos, essas iniciativas como tijolos. Então, cada tijolinho desse faz toda a diferença. E você falou muito bem quando você colocou que as entidades, as demais associações, precisam sim cumprir esse papel de colocar os seus tijolinhos também. Muitas delas têm feito isso ao longo dos anos, mas, de fato, nós precisamos nos organizar na questão de conteúdo, na questão de estratégia e, principalmente, na questão dos investimentos. Porque comunicação, ela é cara, são investimentos pesados, mas são investimentos que trazem retorno. Nós temos exemplos desse retorno cases realizados em outros países que nós precisamos tomar como experiência, tomar como exemplo aquilo que deu certo. Mas um outro ponto também que nós temos investido muito, Valdir, lá na BMRA, são com os comunicadores regionais e comunicadores como vocês. Porque o que é que nós entendemos? Nós estamos num país continental, e em cada pontinho desse país, lá nos extremos, nós temos comunicadores que entendem como ninguém a realidade da sociedade e a realidade do produtor. Então, evidentemente que os grandes veículos, os veículos de cobertura nacional, são importantes. Evidentemente que o digital, ele é importante. Mas o que nós temos trabalhado muito é a questão da comunicação regional, é trazer à luz esses comunicadores, os pequenos comunicadores que atuam em comunidades, quer dizer,
O raio de atuação deles é pequeno, é regional, mas esse pessoal faz um trabalho fantástico, porque conhecem as dores do produtor, conhece a sociedade urbana e com investimento das indústrias, que não é grande. Esse pessoal, eles precisam de pequeno investimento, é para ajudar, é para comprar um microfone melhor, é para comprar uma câmera melhor e levar efetivamente a nossa história. As grandes histórias começam lá nos pequenos vilarejos e é isso que nós precisamos trabalhar, é unir esse grupo de comunicadores e dar força, dar voz a eles, assim como você, que tem feito um trabalho espetacular de disseminar bom conhecimento. Para mim é uma honra estar aqui na bancada, na qual já passaram vários dos seus convidados e que muito acrescentaram para a gente contar essa história. Capilaridade, né? Isso, Valdir, capilaridade, essa é a palavra. É isso aí. Ricardo, cara, agora vamos fazer uma coisa boa. Tá chegando um evento muito bacana aí, próximo, já agora semana que vem, próximo dia 14 de setembro, vocês estarão realizando o 14º Congresso de Marketing do Agro, da ABMRA. E tem como tema central, comunicação agrega valor e contribui para a boa reputação do agro. Quais são as propostas de discussões desse importante encontro, Ricardo? Como é que ele está organizado, seus painéis, palestrantes? Conte um pouco aí para nós. Vamos fazer o jabazinho. Opa, muito obrigado, agradeço pela ABMRA. Bom, o 14º Congresso da ABMRA, 14º Congresso de Marketing do Agro da ABMRA, ele traz como tema central, como você disse, a comunicação como agregadora de valor e condutora da boa reputação do agro. E este ano ele é formado por 5 painéis. Cada um dos painéis terá 3 apresentações, 3 palestras e, ao final, um debate, uma mesa redonda. Cada um dos painéis tem um tema. Então, o painel 1 falará sobre o valor da reputação de imagem para uma marca e todos os palestrantes são especialistas, são profissionais renomados nesta área de reputação de imagem, de valor de marca e também como você administrar e gerenciar uma crise de marcas. De repente você se depara aí com uma crise e você precisa gerenciar. Então, o primeiro painel vai nos falar sobre o valor da reputação de imagem para uma marca. O segundo painel, ele vai nos contar sobre o perfil do produtor rural e o que pensa a população sobre o agro do seu país. É um painel extremamente interessante, nós teremos recortes da pesquisa Hábitos do Produtor Rural, que é um dos serviços da ABMRA, e também estaremos lançando em primeira mão a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. É uma pesquisa inédita que entrevistou, que pesquisou mais de 4.000 pessoas, 4.215 pessoas no Brasil inteiro e que vai, de fato, desmistificar tudo aquilo que se achava, do que pensava o brasileiro sobre o agro. Agora nós vamos passar a trabalhar com informação certa. Então saberemos, de fato, o que pensa o brasileiro sobre o agro. O painel 3, esse painel, ele está espetacular. Todos estão, mas esse em especial, nós estamos trazendo o Stephen James, que é o diretor daquela campanha Got Milk dos Estados Unidos. Aquela que os artistas e personalidades aparecem com um bigodinho de leite. Ele vai nos contar o quanto essa campanha revolucionou o consumo de leite nos Estados Unidos. Também nesse painel nós teremos a Ivone Kinzer, que é a vice-presidente de marketing do Avocados from México. É uma campanha, ela vai contar para nós como é que eles construíram essa marca Avocados from México nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o Avocados from México, ele é um dos
mais tradicionais anunciantes do Super Bowl, aquela final do campeonato da Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos, e eles pagam por 30 segundos, por um comercial de 30 segundos, o valor de 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais por um comercial. Ela vai nos contar por que eles investem tanto e o retorno que tiveram. Também nesse painel, nós conheceremos um pouco sobre a campanha Sou de Algodão, que a ABRAPA, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, vem desenvolvendo há muito tempo e tem tido grande êxito. O painel 4, nós falaremos sobre a importância do mix de comunicação. Ele tem como tema, na era digital, a importância do cross-mídia. E aí nós teremos a Natália Garcia, que é Head de Marketing do Bradesco. Ela vai contar para a gente a importância de usar vários meios de comunicação. Dentre eles, evidentemente, o podcast. Então, rádio, revista, televisão, digital, enfim, todos os meios são importantes. E o quinto painel, nós teremos a presença do Mário de Andréa, que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, o João Faria Neto, que foi presidente do CONAR, e o Dr. João Paulo Morello, que é um advogado especializado em comunicação. E este painel traz como tema, na comunicação tudo é possível, mas nem tudo convém. Então, falaremos sobre criatividade, o que nós podemos fazer e vamos incentivar a criatividade no agro. Serão 5 painéis, é um MBA intensivo, Valdir, e que eu te espero lá. Você é meu convidado, você e todos os teus ouvintes. Que bacana, hein? Que realmente uma imersão, serão momentos imperdíveis. E a todos os nossos ouvintes, por favor, olha aí, escreva aí no caderninho, na agenda, www.congressoabmra.com.br e faça a sua inscrição. Não perca. Isso aí vai ser realizado dia 14 de setembro próximo. Qual vai ser o local, Ricardo? O local é o Blue Tree Transatlântico, que fica localizado na Avenida Cecília Lotenberg, número 130, na Chácara Santo Antônio, aqui em São Paulo, capital. Bacana, bacana. Todas as informações, como eu disse nesse site, nesse link, vocês terão lá para fazer a sua inscrição, tirar as informações, ver maiores detalhes desses painéis aí, tanto o valor de imagem, que é o painel 1, o painel 2, se me fala em memória, qual o perfil do produtor rural, a parte de conectividade, como agregar valor aos produtos, e também, né, uma coisa bastante interessante que vai ser este último painel, que é o que convém, né? Na comunicação tudo é possível, mas nem tudo convém. Bacana, bacana. Meu amigo Ricardo, eu te agradeço muito por essa oportunidade, por esses esclarecimentos, parabenizo pelo trabalho em representar uma entidade tão evidente e tão forte como a ABMRA, e tem aqui a nossa academia como arena aberta para outras mensagens, outros comunicados, e a gente fazer outras abordagens, que o nosso agro é grande, né? Nós sabemos disso. Coisa para falar temos bastante. Mas como você disse, não dá para falar tudo, nós temos que ir fatiando, né? Nós temos indo por partes. E por último, eu gostaria do Ricardo um conselho aí para os nossos colegas do agro. Já sabe, né, que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas a ideia é assim, que sugestão, o que você gostaria de comunicar aos nossos colegas ouvintes? Eu gostaria de colocar que nós precisamos conhecer a nossa história, conhecer de fato as nossas histórias e construir as narrativas a partir das histórias, dos fatos, das grandes conquistas que nós temos nas últimas pelo menos 5 décadas, que temos que nos unir e temos que levar essa mensagem para fora da porteira. Já está mais do que na hora de falarmos para a sociedade o que de fato acontece dentro da porteira.
E isso é muito, muito urgente, porque se queremos ser o celeiro do mundo, precisamos assumir isso internamente, precisamos fazer com que a nossa sociedade conheça e entenda essa nossa vocação com o agronegócio. O agro, juntamente com a educação, se unirmos o agro com a educação, eu não tenho dúvida que seremos uma das melhores nações do mundo. Só nos falta comunicar. É verdade, Ricardo, é verdade. Muito obrigado pela sua participação novamente, e a todos os nossos ouvintes, por favor, com todas as informações de contato da ABMRA, meu contato, críticas, sugestões, manda bala. É assim que se constrói, não é só assim em cima de concordâncias. Em críticas, principalmente, é onde que a gente cresce. E aí faça seus comentários, use os nossos links, estamos em todas as redes sociais, como a própria ABMRA também está. E a ideia é participar, não fiquemos omissos, não. Valeu então, Ricardo. Até uma próxima. Um abraço para todos, Valdir. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!